Olá! Uma aventura junto à natureza durante o inverno? O programa de hoje nos leva para a Serra da Mantiqueira. Na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro estão algumas das montanhas mais altas do país. A mudança brusca de altitude garante uma grande variedade de cenários protegidos pelo Parque Nacional do Itatiaia, o mais antigo do Brasil. Seja na mata fechada ou nos campos abertos, a natureza se mostra exuberante e colorida mesmo na época do frio. Na floresta, dezenas de aves, cores que representam muito bem a Mata Atlântica. Até a saíra amarela, típica do Cerrado, agora é encontrada na região. Vamos percorrer a rodovia mais alta do Brasil e subir até o topo das montanhas, onde a paisagem é dominada por rochas e pelos campos. Nada se compara ao momento que conseguimos avistar o Pico das Agulhas Negras, o ponto mais alto do estado do Rio de Janeiro e também uma das montanhas mais altas do Brasil. No lado mineiro, a aventura é por riachos e águas cristalinas e muito frias. Ambiente perfeito para a manhosa truta arco-íris. O peixe nativo do hemisfério norte se adaptou muito bem às águas do sul de Minas Gerais. Na hora do rancho, a receita é de costela de pacu à milanesa. Inverno e frio têm endereço certo para quem gosta de belas paisagens, as montanhas. O problema é que as temperaturas baixas costumam deixar os bichos mais quietos. Mas essa regra não vale para todos os lugares, não. No Parque Nacional do Itatiaia, eles nos surpreendem. As aves deixam as florestas bem coloridas, uma região onde o povo aprendeu a viver em contato com a natureza. E a nossa aventura começa em Itamonte, Minas Gerais, onde estão 60% do Parque Nacional mais antigo do Brasil. Venha com a gente em mais esta aventura! Montanhas a perder de vista. E um tapete de nuvens aos nossos pés. A paisagem mineira parece feita para ser curtida com um fogão a lenha. Os tons quentes do cipó de São João, que costuma florescer à beira das estradas de terra, mostram que estamos na época mais fria do ano, o período perfeito para aproveitarmos a natureza nas montanhas da região mais alta da Serra da Mantiqueira. A aventura parece uma viagem no tempo. Casas de pau a pique ainda podem ser encontradas. Os jumentos, contrariando a fama de pouca inteligência, sabem o caminho para levar a carga sozinhos. E no terreiro, ao invés de queijo Minas, o produtor prepara o parmesão de maneira artesanal. Aqui não tem energia, sabe? E o queijo Minas precisa de uma geladeira, uma coisa para guardar ele. O parmesão não, o parmesão você pode deixar, né? Que ele não perde. Quase todo lugar, assim, que nem aqui, chama Fazenda Velha. Tem para trás o Campo Redondo, todo mundo faz o queijo, né, em casa, né? A produção dos queijos parmesão é uma das tradições mais importantes de Itamonte. Só nessa fazenda, a fabricação já tem mais de 75 anos. Hoje o trabalho está nas mãos do Júnior, sempre com leite da fazenda mesmo. Sempre com leite da fazenda. Tirou aqui no curral que fica ao lado, já vai direto pro tacho. Direto pro tacho. Vamos conhecer então a produção? Vamos lá. O leite com coalho e fermento natural descansa por alguns minutos. Sempre de olho na natureza, né? Para entender como o queijo vai ser feito naquele dia. Sempre de olho. Se a temperatura estiver mais quente, eu diminuo o fermento. Se estiver mais frio, eu aumento um pouco. E então a massa precisa ser quebrada em pedacinhos antes de passar por um cozimento bem leve. Nós usamos o mesmo sistema que eles usavam há 80 anos atrás, não mudou nada. A massa então vai para os potes que dão o formato tradicional do queijo parmesão. Você não pode, de forma alguma, ter pressa. De jeito nenhum. Pressa aqui a maior inimiga nossa aqui é a pressa. Um peso para prensar. Depois de descansar por 24 horas, os queijos vão para a salmoura. Aí é só deixar curar a gosto do freguês. Tá pronto da tarde.
chegou a hora de a gente provar o queijo aqui, né, Bruno? Vamos lá, vamos experimentar o queijo. Isso aqui é mais ou menos o que se imagina do resultado mesmo de um trabalho, essa reunião em mesa? Bom, o resultado final de trabalhar e fazer um queijo é degustar esse queijo também junto com os companheiros, né? Não é só vender o queijo, não. Hein? Tem que comer, bater um papo, experimentar. Muito gostoso, parabéns. Obrigado. Além do calor humano, o respeito à natureza também faz parte da vida em Itamonte. Hoje, 84% do município são áreas de conservação. Aqui se encontra grande parte do Parque Nacional do Itatiaia, que tem 60% de seu território em Minas Gerais, e o restante segue pelo estado do Rio de Janeiro. Este foi o primeiro parque nacional criado no Brasil. Ele já tem mais de 70 anos. Entre os motivos que levaram à conservação está a paisagem. A variação de altitude abriga uma grande diversidade de ambientes. Os campos naturais aqui de cima contrastam com a densa floresta que está lá embaixo. E é pela parte mais baixa, que fica do lado fluminense, que iniciamos a nossa exploração. Leonardo Cândido, que é analista ambiental do parque, diz que a proximidade com as capitais do Rio e São Paulo ajuda a unidade de conservação a cumprir um de seus principais objetivos. É criar conscientização ambiental nas pessoas. Então, quanto mais perto ele tiver dessas pessoas, melhor para que elas consigam visitá-lo, né, gerando uma maior facilidade. Então aqui é um caso talvez único no Brasil de estar tão próximo entre grandes centros, né? E isso aconteceu justamente porque foi o primeiro parque criado. E sempre tem gente aprendendo sobre a natureza por aqui. A estudante diz que percebeu que a vida de um sempre depende da vida dos outros. As árvores, elas dependem das aves e as aves dependem das árvores. Sem as aves, não teriam mais tantas árvores, porque elas não liberariam a semente nas fezes. E eu acho muito importante que tenham aves, árvores aqui na região. E muita gente se beneficia com o parque sem saber. O parque oferece uma série de serviços ambientais para as comunidades aqui do entorno, né? Mas eu acredito que o principal seja justamente o fornecimento de água, né? Aqui há muitas nascentes que formam o Rio Grande, que corta Minas e faz divisa com São Paulo, até se encontrar com o Rio Paraná. Do lado fluminense estão os rios que formam a bacia do Paraíba do Sul. Uma das maiores riquezas do Parque Nacional de Itatiaia está nas aves. E quem vai nos ajudar a encontrar esses animais é o Bruno Renó, que tem bastante experiência. Ele é ornitólogo e observa aves desde os 15 anos. Isso é uma paixão mesmo para você? É, uma paixão, né? Uma paixão que eu tenho desde criança. Comecei a observar aves, me apaixonei assim de maneira surpreendente. E o Parque Nacional de Itatiaia tem algum significado especial para você? O Parque Nacional de Itatiaia tem um significado bem especial, porque eu moro aqui do lado do parque, então boa parte das coisas que eu aprendi ao longo desses meus anos estudando as aves foram aqui no parque, né? Mas quem observa aves sabe que a época de inverno é mais difícil. Isso pode atrapalhar a gente um pouquinho? Essa época não é a mais favorável, né? A maioria das aves não está vocalizando para demarcar território. E isso dificulta um pouco o nosso trabalho. Mas o Parque Nacional de Itatiaia é um lugar muito especial e é uma área bem conservada, então eu acho que a gente vai ter uma possibilidade grande de tentar achar várias espécies. Toda a vegetação é vigorosa. Desde o musgo sobre a rocha até as árvores mais altas. Nas trilhas, não são apenas as aves que dão as caras. O curioso macaco prego chega bem perto para ver quem anda pela mata. E mesmo com a nossa presença, ele mantém a rotina. De galho em galho, em busca de alimento. E reproduzindo o som de algumas aves, Bruno consegue atrair um surucuá de barriga amarela. Em Itatiaia a gente tem o surucuá de barriga amarela e o surucuá variado, né?
São espécies importantes, são indicadores de qualidade ambiental, espécies que estão relacionadas a uma extensão de florestal bem conservada, né? É difícil a gente encontrar essas espécies em áreas fragmentadas, né? Outro que exige a mata preservada é o araçari-banana. Este é um dos representantes mais queridos do parque. Os desenhos vermelhos na cara garantem a ele uma aparência bastante excêntrica. As matas estão cheias de aves que representam bem a fauna dessas matas originais do litoral atlântico. Como no sanhaço. Há ainda o sanhaço de encontro amarelo, mais colorido. A saíra de Sete Coisas ela pode ser considerado como um dos símbolos da exuberância da Mata Atlântica, né? Também uma espécie muito bonita, multicolorida, e eu acho que ela representa um pouco da riqueza e da diversidade que a Mata Atlântica tem a oferecer para todos nós, né? Tem ainda o tecelão e seu primo maior, o guacho. A Maria Cabeçuda, que sempre é encontrada em áreas de bambus. A catirumbava e o pequeno ferro velho são outros bons representantes da Mata Atlântica. O pica-pau dourado mostra que tem força para buscar as larvas de insetos escondidas na madeira. E é impossível não ficar admirado com o vermelho vivo do tiê-sangue. Mas também há espécies que não deveriam estar aqui. Até alguns anos atrás, a saíra amarela não era encontrada nesta região. Ela chegou sozinha lá do Cerrado brasileiro. À medida que o processo de retirada da floresta foi evoluindo e as áreas abertas foram aumentando, né, a saíra amarela se favoreceu e conseguiu expandir a sua área de distribuição e foi ocupando novos territórios, né? E hoje em dia ela se encontra distribuída aqui, inclusive dentro do Parque Nacional do Itatiaia. E outras espécies estão apenas de passagem. Como o cat, que mora aqui na parte baixa do parque só durante o inverno. Principalmente as aves de montanha, né, passam por um momento de escassez de alimento e o próprio frio oferece um pouco de dificuldade para essas espécies. E algumas aves, como no caso do cat, que é uma espécie típica de áreas montanhosas, eles descem a serra, né, num movimento vertical, procurando recursos mais favoráveis para aquele momento ali. Realmente, a natureza preservada no Parque Nacional do Itatiaia surpreende mesmo no inverno. A época, conhecida por deixar os animais escondidos e quietos, não impede que a gente aproveite ao máximo a natureza deste lugar. A floresta é apenas uma das faces desse parque. Ao subirmos as montanhas, encontramos um ambiente completamente diferente, cheio de pedras e vegetação rasteira. Aves de floresta se misturam a espécies que vivem nos campos naturais. Tudo isso ao redor de uma das paisagens mais belas do Brasil, o Pico das Agulhas Negras. A gente já mostra para você, é um instante só.
Com montanhas para todo lado, subida é o que não falta na região do Parque Nacional do Itatiaia. Na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, a BR-354 chega a quase 1.700 metros de altitude. Esta é a rodovia mais alta do Brasil. E ainda há muito o que subir. Seguimos por estradas de terra muito pedregosas. Cada vez mais perto do topo das montanhas rochosas que formam esta bela paisagem. Quanto mais alto, mais rochas e solo mais raso. Com isso, o tamanho das árvores vai diminuindo. Mas até que isso fique bem definido mesmo, a natureza fica um pouco confusa e acontecem situações como essa. Araucárias ao lado de vegetação bem rasteira e natural. Bruno, isso acaba interferindo também na vida dos animais, né? Exatamente. Nesse trecho que a gente está, tem uma característica de uma área de transição já entre os campos de altitude e a floresta altomontana. E a gente tem a oportunidade de, nesse pedaço aqui, observar aves típicas tanto das áreas de campo como nas áreas de floresta. Então, fica algo muito rico para quem gosta dos bichos. Fica uma área, algo bastante rico, exatamente. Neste cenário, percebemos a presença de uma garrincha chorona. Aqui, ó. E entendemos como o